Olá, crianças, boa tarde. Ih, eu não ouvi, boa tarde. Agora sim. Estamos mais uma vez de volta na Escolinha Bíblica no sábado de quarentena. É uma alegria muito grande que você quis voltar e está aqui com a gente para mais uma história muito especial contada por Jesus. Antes de começarmos essa história, eu queria lembrar e perguntar de algumas coisas. Primeiro, que camisa que eu estava usando na última história? Primeira opção, xadrez. Segundo, listrado. Terceiro, de bolinhas. Ou quarto, uma camisa só de uma cor. Prestou atenção? Se você disse que eu estava com uma camisa xadrez, acertou, eu estava com uma camisa xadrez, vermelha e preta. Muito bem, amanhã nós vamos comemorar uma data muito especial. Você sabe qual é essa data? Exatamente, amanhã nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa que é a data mais importante para quem ama Jesus e para quem segue a Jesus. Porque através da Páscoa nós lembramos o quanto Deus nos ama. Ama cada um. Ama você, ama a mim, ama o papai, ama a mamãe, ama todas as pessoas. Tamanho é esse amor de Deus que Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para nos dar a vida e para ressuscitar por nós e para nos perdoar dos nossos pecados. Hoje nós vamos ouvir uma outra história. Essa não é história bíblica, mas é uma história que eu escrevi, pensei e estou contando para vocês com base numa outra história bíblica que vocês depois vão ter que descobrir qual é, ok? Então venha comigo, hoje nós mudamos o cenário, mudamos os personagens e me acompanhe para nós vermos essa história. A nossa história começa exatamente aqui. Era uma vez uma família. Essa família tinha uma irmã que super adorava comer coisas saudáveis. Ela vivia comendo cenoura e banana e maçã. E ela era super fitness e gostava. E ela tinha um cachorrinho de estimação. Aqui está a mamãe. Dá oi, mamãe. Dá oi para a nossa história lá. Muito bem. Aqui dentro nós temos o filho mais novo e temos o papai. Era uma família muito feliz, eles viviam muito bem, tinha uma casa muito bonita, estão vendo? Tinha um computador, tinha flores na mesa, tinha um copo, tinha frutas, televisão. E era uma família muito unida e uma família muito feliz. E eles tinham de tudo e viviam bem felizes. Apesar de viver muito felizes e viverem bem, o filho mais novo, ele não gostava de muitas regras que tinha na casa. Porque a mãe dele falava que ele tinha que fazer a tarefa de casa. Porque o pai dele dizia que ele precisava comer salada. Porque a irmã dele dizia que ele não podia mexer nas coisas dela. E ele começou a se aborrecer e achou que era muito chato aquela vida. Porque ele tinha que comer coisa saudável, ele tinha que obedecer às regras que tinha na casa de convivência, ele precisava aturar a irmã dela, e essas coisas começaram a incomodar muito esse rapaz. E ele ficou muito chateado, e ele ficou muito aborrecido, e ele pensou assim, se um dia eu pudesse morar sozinho, e fazer tudo o que eu gostasse de fazer, que eu pudesse comer o que eu quisesse, se eu não precisasse estudar, se eu não precisasse ter regras, se eu só fizesse o que eu gostasse, eu ia ter uma vida muito mais feliz. E sabe o que aconteceu? Um dia, ele estava conversando com o seu pai e eles discutiram, porque o seu pai havia pedido para ele ajudar a fazer as coisas da casa, suas tarefas, ajudar a secar a louça. E ele ficou muito aborrecido, sempre reclamando, dizendo, eu tenho que fazer tudo nessa casa, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso comer o que eu quero, eu não posso viver do jeito que eu quero. Sabe o que? Eu vou embora, vou viver sozinho, vou viver minha vida. O pai ficou muito triste e ficou muito chateado, porque ele gostava muito do seu filho. E ele não pedia para o filho fazer essas coisas para aborrecer o filho, mas ele pedia para o filho fazer isso, porque é assim que a gente consegue viver numa casa. Que a gente tem regras, a gente tem tarefas que nós precisamos fazer e a gente tem uma comida para a gente poder comer e ser feliz.
Então o filho pediu a parte dele para ele ir embora e pegou as suas coisas. Ele pegou a sua roupa de bombeiro. O pai deu o carro da família para ele. Deu uns dinheirinho para ele. E a família ficou vendo ele ir embora, com todas as suas coisas. Ele foi embora, embora, embora. Até que ele chegou numa praça muito maneira. Ele falou, nossa, eu vou fazer dessa praça a minha casa. E aí ele pensou aqui, sabe o que? Eu vou chamar uma galera bem bacana, agora eu tenho dinheiro. Eu vou comprar só coisas que eu gosto. Ele comprou pizza, começou a comprar sorvete e começou a chamar uma galera para um baile à fantasia. Aí vieram a turma para o baile à fantasia. Chegou o Ninja Go, chegou o Homem de Ferro, chegou o outro samurai, chegou o zumbi do Minecraft, chegou quem é essa aqui? A Cinderela. E a galera apavorando, porque eles podiam fazer o que queria. Eles podiam ficar de pé em cima da mesa, eles podiam tomar sorvete o dia inteiro, eles podiam fazer bagunça o dia inteiro. E aí eles viviam em festa e festa e fazendo, e só comendo o que eles queriam e fazendo o que eles queriam, dormir a hora que eles queriam, acordar a hora que eles queriam. E aí ele começou o dinheiro a acabar e ele começou a vender as suas coisas, vendeu a sua fantasia de bombeiro, porque ele precisava pagar as coisas para a festa e não tinha mais dinheiro. A comida começou a acabar. A comida começou a acabar. Os amigos começaram a ir embora. E aí começou a acabar o sorvete. Começou a acabar as coisas. E a turma começou a ir embora, e os amigos que ele achava que eram amigos começou a ir embora, e o dinheiro começou a acabar, e aí eles não cuidaram das plantas, elas começaram a morrer, e aos poucos ele foi ficando sozinho, e ele precisou vender o carro para poder pagar as suas contas, e aí começou a morrer as flores, e ele já não tinha mais como ficar naquela praça, e ele precisou então trabalhar. E ele começou a procurar um lugar para poder trabalhar, um lugar que pudesse dar algum dinheirinho para ele. E ele encontrou um senhor. E esse senhor, ele encontrou um senhor que tinha um galinheiro. E aí ele falou, olha, você toma conta do galinheiro e você pode ficar aqui. E aí ele ficava no galinheiro, cuidando das galinhas, juntando os ovos, dando comida. E os dias começaram a passar e ele começou a ficar muito triste. Ele começou a ficar com fome, ele queria comer o ovo cru, queria comer a ração das galinhas. Mas ele não podia fazer isso. Aí ele pensou, poxa, eu estava na casa do meu pai, da minha mãe, tinha tanta coisa boa, tinha comida saudável, tinha cenoura da minha irmã, tinha fruta, tinha coisa, e agora eu tô aqui, tô careca, tô com fome, tô triste, tô sem amigo, tô sem dinheiro. Se eu pudesse pelo menos voltar e pedir para o meu pai para eu trabalhar na casa, poder trabalhar no jardim, poder pintar a casa para ganhar algum dinheirinho, ele que é muito bondoso, talvez ele me dê alguma coisa para comer. Estou tão arrependido de ter saído de casa, como eu fui burro de não ter ficado em casa com os meus pais. Eu achei que eu podia ser mais feliz fazendo o que eu queria, comendo o que eu queria, vivendo do jeito que eu queria. Eu vou voltar para casa e vou pedir perdão para o meu pai. E ele foi indo para casa, e quando o seu pai viu que ele estava distante,
ele correu ao seu encontro e os dois se abraçaram. E ele, abraçando, chorando, pediu perdão para o pai, porque ele tinha sido tinha feito coisas muito erradas e ele achava que conseguia viver longe dos pais, só fazendo e comendo aquilo que ele queria. E aí então foi que o pai disse para ele: não, você é meu filho, toma, não fica careca, coloca um boné na cabeça. Você não precisa dessa vassoura. Fica com isso aqui, que é o símbolo da nossa família. E nós vamos para casa, nós vamos comemorar que você voltou. E aí, enquanto que eles voltavam para casa, veja o que aconteceu. A mãe estava preparando um super banquete, colocou cereja, croissant, pizza, peixe, todas as coisas gostosas, colocou baguete, pão, colocou mais pizza, sucrilhos. Nossa, nem cabia tudo na mesa. De tanta comida gostosa que tinha. E aí eles chegaram então, e aí o filho viu toda aquela comida, eles começaram a comemorar. O pai ligou o rádio para que pudesse tocar uma música bem feliz, e eles chamaram os amigos que ele tinha e começaram a chegar toda a galera para participar da festa. Opa, a galera tá caindo. E começou a chamar toda a galera para participar da festa, e um por um foi chegando, e a casa foi ficando cheia dos amigos, e todo mundo foi se juntando para comemorar que ele havia saído de casa. Nessa história toda, bem de longe, chega a irmã aqui e vê aquela festa toda e fica irritada. E o pai vai lá falar com a filha e fala: filha, vamos para a festa, teu irmão voltou. E aí ela fala assim: o meu irmão voltou? O meu irmão gastou todo o dinheiro que a gente tinha, só queria comer porcaria, não te obedecia, ficava implicando comigo, ficava falando mal da mãe para mim, para você, e você recebe ele de volta. Aí o pai falou: mas ele havia ido embora, havia se perdido, ele voltou para casa, o teu irmão voltou, ele está de volta, vamos comemorar. E ela falou: eu não vou comemorar. E a nossa história termina assim, com a comemoração do filho mais novo voltando para casa e o pai tentando convencer a filha a entrar na festa. Agora você vai escolher com qual dessas histórias essa história se parece na Bíblia. Tá bem fácil, hein? Veja as opções e daqui a pouco nós voltamos com a história verdadeira. Olá, crianças! Descobriram de quem é a história dos nossos dois personagens? Do menino caçula, que gastou todo o dinheiro e não obedecia e queria viver para fazer o que queria. E da irmã fitness, que ficava em casa comendo cenoura, comida saudável, e era super querida e obediente. Lembram dessa história? Essa é uma história na Bíblia que nós encontramos em Lucas, capítulo 15, versículo 11, que é a história conhecida como a história dos dois filhos perdidos. Eu vou ler para a gente lembrar dessa história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região bem distante. E lá gastou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O seu filho e disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um bezerro bem gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou seus servos e perguntou: o que está acontecendo? E esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou todos os teus bens, com muitas coisas, você mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: o meu filho, você estava sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu filho e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa história conta a história de cada uma das pessoas do mundo. Conta a história de como cada ser humano se afastou do caminho de Deus. Cada um de nós, tantas vezes, nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é melhor para a nossa vida. Nós não gostamos de obedecer às ordens, nós não gostamos de cumprir regras, nós não gostamos de fazer as coisas que nós deveríamos fazer. Porque a gente sempre acha que nós sabemos o que é melhor para nós. E essa história conta desse menino que saiu de casa e foi viver a vida do jeito que ele quis viver. E a vida, quando nós vivemos longe de Deus, é uma vida que parece que nos dá liberdade e alegria, mas no fim nós vamos só ver que nos traz tristeza e sofrimento. E quando esse menino estava muito triste, querendo comer a comida que os porcos comiam, ele se lembrou daquilo que ele tinha na casa do seu pai. E ele voltou, e o seu pai o recebeu de braços abertos, abraçou, beijou e recebeu de volta. Essa história conta a história de todos nós que queremos amar a Deus e viver conforme a vontade de Deus. Sabemos que Deus vai nos receber sempre de braços abertos. Deus vai nos receber sempre com um beijo. Não importa o quanto nós estamos fedidos, o quantas coisas nós fizemos de errado, Deus está sempre disposto a nos perdoar. E nós podemos voltar para perto de Deus e obedecer a Deus e viver junto com Deus. Porque viver junto com Deus é muito melhor do que viver longe de Deus. Obedecer a palavra de Deus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, é muito melhor do que viver achando que a gente sabe aquilo que é melhor para a nossa própria vida. E foi assim que nós podemos nos lembrar da Páscoa. A Páscoa é essa data que nós lembramos do amor de Deus, aquilo que foi necessário Deus fazer para que a gente pudesse estar perto de novo dele, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas Deus providenciou para si uma forma de nós nos aproximarmos novamente dele, através da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, a Páscoa, ela precisa nos lembrar dessas duas coisas. O preço alto que Deus pagou para que nós pudéssemos estar perto dele
e o amor com que Ele nos amou, a tal ponto de oferecer o seu próprio Filho na cruz para morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar perto de Deus. Lembre-se dessa história e lembre-se o quanto Deus te ama. Um beijo, queridos. Até sábado que vem.